Perfil de 3 reis. Prólogo. O Todo-Poderoso Deus, o Deus vivente, voltou-se para Gabriel e falou-lhe desta maneira: Vai, toma estas 2 porções do meu ser, 2 destinos as esperam. A cada um deles dá uma parte de mim mesmo. Cortando 2 cintilantes e tremeluzentes luzes da vida, Gabriel abriu a porta que dá entrada ao reino entre os 2 universos e desapareceu. Penetrara na esfera dos destinos ainda não nascidos. Tenho aqui 2 porções da natureza de Deus. A primeira é a própria vestidura da sua natureza. Quando ela envolve alguém, reveste-o com um sopro divino. Como a água cobre quem quer que mergulhe no mar, assim é quando o mesmo sopro divino envolve a pessoa. Com este, o vento que reveste, você possuirá o poder de Deus. O poder que destrói exércitos, abate os inimigos de Deus e realiza a sua obra na terra. Eis o poder de Deus como um dom. Eis a imersão no Espírito. Um destino deu um passo à frente. Essa porção de Deus é para mim. É verdade, respondeu o anjo. E lembre-se, aquele que recebe porção tão grande do poder como esta, certamente será conhecido por muitos. Por onde quer que peregrine na terra, o seu verdadeiro caráter se tornará conhecido. Sim, será revelado por meio deste poder. Será esse o destino de todos aqueles que receberem e exercerem esta porção, pois ela toca apenas o homem exterior, em nada influenciando o homem interior. O poder exterior sempre revelará os recursos interiores, ou a ausência deles. O primeiro destinado aceitou e deu um passo atrás. Gabriel falou novamente: Tenho aqui o segundo de 2 elementos do Deus vivente. Não se trata de um dom, mas de uma herança. O dom reveste o exterior do homem. A herança é plantada no profundo do ser, como uma semente. Todavia, mesmo sendo um plantio tão pequeno, esta plantação cresce e, no tempo devido, enche todo o homem interior. Outro destino deu um passo à frente. Creio que tenho direito a esse elemento para a minha peregrinação terrena. É verdade, respondeu de novo o anjo. Devo dizer-lhe que o que lhe é dado é algo glorioso. O único elemento no universo, conhecido de Deus ou dos anjos, que pode transformar o coração humano. Todavia, até este elemento do próprio Deus não pode cumprir o seu objetivo, nem pode crescer e encher todo o seu interior, a menos que seja bem misturado. Ele deve ser prodigamente mesclado com dor, tristeza e abatimento. O segundo predestinado recebeu o elemento e deu um passo atrás. Ao lado de Gabriel estava sentado o anjo amanuense, o qual conscienciosamente deu entrada no livro ao registro dos 2 destinos. E quem serão esses 2 destinos? Após terem transposto a porta do universo visível, indagou o amanuense. Gabriel respondeu mansamente: Cada um, a seu próprio tempo, será rei. Capítulo 1. O filho mais moço de qualquer família leva consigo 2 distinções. É mimado e pouco instruído. É comum esperar-se pouco dele. Demonstra fatalmente características de liderança inferiores às dos outros filhos. Jamais lidera, apenas segue, porque não existe nenhum irmão abaixo dele com quem praticar a liderança. É assim hoje. Assim foi há 3.000 anos atrás, numa vila chamada Belém, numa família de 8 rapazes. Os primeiros 7 filhos de Jessé trabalhavam perto da fazenda de seu pai. O caçula era mandado para as montanhas a apacentar um modesto rebanho de ovelhas da família.
Naquelas andanças pastoris, esse caçula sempre levava duas coisas, uma funda e um pequeno instrumento parecido com uma guitarra. O tempo de folga do pastor é amplo nos férteis planaltos montanhosos em que as ovelhas pastam dias seguidos numa campina isolada. Mas à medida que o tempo corria e os dias se convertiam em semanas, o rapaz sentia-se muito só. A sensação de desamparo que sempre experimentava no íntimo crescia. Às vezes chorava, mas também tocava a harpa. Ele tinha uma bela voz, de modo que cantava frequentemente. Quando essas atividades falhavam em confortá-lo, juntava pedras uma após a outra, atirava com a funda contra uma árvore distante com uma sensação semelhante à fúria. Quando a sua reserva de pedras se acabava, ele se dirigia à árvore ferida, ajuntava os pedregulhos e escolhia ainda outro folhudo inimigo a uma distância ainda maior. Ele se ocupava de muitas semelhantes batalhas solitárias. Esse atirador de funda, cantor e pegureiro, também era um moço que amava ao Senhor. À noite, quando as ovelhas dormiam, ele se deixava ficar observando o fogo que se extinguia e dedilhava a harpa. Rompendo-se num concerto musical, cantava os velhos hinos da crença dos seus antepassados. Ao cantar, caía em pranto e, enquanto chorava, a intensidade do seu louvor era tanta que atingia os montes que ecoavam para as montanhas ao longe ainda mais altas, indo finalmente chegar aos ouvidos de Deus. Quando não estava orando ou chorando, cuidava de cada uma de suas ovelhas e carneiros. Quando não estava ocupado com os rebanhos, vibrava a funda, sua companheira, seu descanso, até conseguir acertar com precisão o alvo. Um dia, enquanto cantava a plenos pulmões a Deus, aos anjos, às ovelhas e às nuvens que passavam no alto, percebeu de repente a aproximação de inimigo de verdade. Um gigante urso saltou com rapidez. Ambos se encontraram correndo furiosamente em direção do mesmo pequenino objeto. Um cordeiro que tranquilamente pastava a grama verde e viçosa. O moço e o urso pararam a meio caminho e se encararam. Enquanto instintivamente levava a mão ao bornal para apanhar uma pedra, o rapaz percebeu que não estava com medo. Entre mentes, com a rapidez do raio, garras terríveis lançaram-se contra ele, espumando fúria, impelido pela força da juventude. Ele coloca uma pedra na funda, atira ao espaço e acerta o alvo. Alguns instantes depois, o homem, não mais o mocinho de alguns momentos antes, pega o cordeirinho e exclama: "Eu sou o seu pastor e Deus é o meu." E assim, noite adentro, ele teceu a saga de um dia numa canção. Lançou aos céus o hino inúmeras vezes, até ensinar a música e a letra aos anjos que tivessem ouvidos para escutá-las. Estes, por sua vez, transformaram-se em guardiões do maravilhoso cântico e passaram adiante como bálsamo para os contritos de coração ao longo dos séculos. Capítulo 2. Um vulto vinha correndo ao longe em sua direção. Foi ficando cada vez mais reconhecível. Era seu irmão. "Corre!" gritou-lhe o irmão. "Corre o mais depressa que puderes. Eu tomo conta do rebanho." "Por quê?" "Um velho, um sábio. Ele quer conhecer cada um dos 8 filhos de Jessé. E já viu todos, menos a ti." "Mas por quê?" "Corre!" Davi saiu correndo. Parava apenas o tempo necessário para tomar fôlego. O suor escorria-lhe pelas faces queimadas do sol, o rosto vermelho combinando com os cabelos ruivos e encaracolados. Entrou na casa do pai, os olhos gravando tudo quanto viam. O mais jovem dos filhos de Jessé deteve-se ali, alto e forte, mais ainda aos olhos do observador e idoso cavaleiro do que de qualquer outro no recinto. Os próprios familiares nem sempre notam quando um rapaz se torna adulto, mesmo quando o observam de perto. O ancião o notou e viu ainda alguma coisa a mais. De alguma forma o velho sabia
o que Deus sabia. Deus tinha feito uma pesquisa de casa em casa, de um ou outro extremo do reino à procura de algo muito especial. Como resultado dessa busca, o Senhor Deus Onipotente viu que aquele trovador, vestido de couro, amava o seu Senhor com um puro coração, mais do que qualquer outro em toda a terra sagrada de Israel. Ajoelha-te, disse o barbudo de longos cabelos brancos, quase como um rei. Ele, que jamais se encontrara naquela situação especial, ajoelhou-se e sentiu o óleo sendo derramado sobre sua cabeça. Num dos recônditos de sua mente, denominado Reminiscência da Infância, um pensamento veio à tona. É assim que se faz para ungir os reis. Samuel está me fazendo um... Quê? As palavras hebraicas eram inconfundíveis. Até as crianças as conheciam. Eis o ungido do Senhor. Realmente foi aquele um grande dia na vida do moço, não é verdade? Por isso, não lhe parece estranho que tal notável acontecimento tivesse levado o jovem não ao trono, mas uma década de infernal agonia e sofrimento? Naqueles dias, Davi inscreveu-se não na estirpe Til, mas na escola do quebrantamento. Samuel foi para casa. Os filhos de Jessé, menos um, foram para a guerra. O mais jovem, ainda não apto para a luta, recebeu, entretanto, uma promoção na casa de seu pai. Passou de pastor de ovelhas a ajudante de garçom. A sua nova tarefa era levar comida para os irmãos na linha de frente, e ele o fez com regularidade. Numa dessas visitas ao campo de batalha, ele matou outro urso, exatamente da mesma forma como o primeiro. Este urso, porém, tinha quase 3 metros de altura e era um ser humano. Em consequência dessa extraordinária proeza, o moço Davi acabou tornando-se um herói. E, finalmente, foi parar no palácio de um rei insano, e em circunstâncias tão loucas quanto demente era o rei. O jovem viria a aprender muitas coisas absolutamente indispensáveis. Capítulo 3. Davi cantava para o rei insano. Frequentemente, parece que a música fazia muito bem ao velho. E quando Davi cantava, todos no castelo paravam nos corredores do palácio do rei e apuravam os ouvidos na direção dos reais aposentos. E ficavam escutando maravilhados. Como teria aquele mocinho adquirido tão maravilhosa perícia na música e na letra? O cântico preferido de todos era o inspirado pelo Cordeirinho. Eles, tanto quanto os anjos, gostavam de ouvir aquele hino. Entretanto, o rei estava louco e, consequentemente, era ciumento. Ou era o contrário. Qualquer que fosse o caso, o rei se sentia ameaçado por Davi, como acontece com frequência com os reis, quando aparece um jovem popular e promissor. O rei sabia também, tanto quanto o próprio Davi, que esse moço acabaria por ocupar o seu trono algum dia. Mas como chegaria Davi ao trono? Pelos meios normais ou pela violência? Saul ignorava. Era essa uma das coisas que deixavam o rei louco. Davi sentia-se numa situação realmente muito incômoda. Porém, nas circunstâncias em que se achava, parece que havia alcançado uma profunda compreensão do desdobramento do drama em que fora envolvido. Parece mesmo que ele havia compreendido alguma coisa que poucos dos mais sábios entre os seus contemporâneos haviam notado. Algo que, mesmo nos nossos dias, em que os homens são mais sábios ainda, menos são capazes de compreender. E que coisa era essa? Deus não tinha, mas desejava muito possuir homens que pudessem viver em meio ao sofrimento. Deus queria um vaso quebrado. Capítulo 4. O rei insano percebeu que Davi era uma ameaça ao reino do rei. O rei, ao que parece, não percebia que era a Deus que se devia deixar a decisão acerca de quais eram os reinos que haveriam de sobreviver a que ameaças.
Ignorando isso, Saul fez o que todos os reis loucos fazem. Atirou lanças contra Davi. Podia fazê-lo. Ele era o rei. Os reis podem fazer coisas assim. Quase sempre as fazem. Os reis arrogam a si o direito de atirar lanças. Todo mundo sabe que tais pessoas têm esse direito. Todo mundo sabe muito bem disso. Mas como sabem? Porque o rei lhes disse muitas vezes. Será possível que esse rei louco fosse o verdadeiro rei, o ungido do Senhor? E o rei do leitor? É ele o ungido do Senhor? Talvez seja, talvez não. Só Deus sabe. Se o seu rei é verdadeiramente o ungido do Senhor, e se ele também arremessa lanças, então há algumas coisas que você pode saber, e saber com segurança. O seu rei está completamente louco. É um rei segundo a ordem do rei Saul. Capítulo 5. Deus possui uma universidade. É uma escola pequena, pouca matrícula. Ainda menor o número de graduados. De fato, muito poucos. Deus possui essa escola porque ele não tem homens quebrados, mas tem vários outros tipos de homens. Ele possui homens que dizem ter a autoridade de Deus, mas não têm. Homens que se dizem quebrantados, mas não o são. E homens que são autoridades de Deus, mas que são loucos e não quebrantados. E ele tem, dolorosamente, uma mistura espectroscópica de tudo quanto há entre esses extremos. Ele tem em abundância tudo isso, mas homens quebrados, quase nenhum. Na santa e divina escola de submissão e quebrantamento, por que são tão poucos os alunos? É porque todos que se encontram nessa escola têm de sofrer muita dor. E como você pode conjecturar, é frequentemente o dirigente não quebrantado, entre parênteses, escolhido soberanamente por Deus, fecha parêntese, quem determina o castigo. Davi foi aluno nessa escola, e Saul foi o instrumento escolhido por Deus para esmigalhar Davi. À medida que a loucura do rei aumentava, crescia o conhecimento de Davi. Ele compreendia que Deus o tinha colocado no palácio do rei sob legítima autoridade. A autoridade do rei Saul, não é verdade? Sim, a autoridade escolhida por Deus, escolhida para Davi. A autoridade não quebrantada, sim, mas divina em ordenação apesar de tudo. Sim, isso é possível. Davi respirou fundo, colocou-se sob as ordens do seu rei louco e foi descendo cada vez mais fundo na estrada do seu inferno terreno. Capítulo 6. Davi tinha uma pergunta. Que fazer quando alguém arremete uma lança contra nós? Não lhe parece estranho que Davi não soubesse responder a essa pergunta? Afinal, todos no mundo sabem como proceder quando alguém atira uma lança contra eles. Ora, a gente agarra a lança e a arremeta de volta. Quando alguém atirar uma lança contra você, Davi, arranque-a da parede e atire-a de volta. Esteja certo de que qualquer pessoa reagiria assim. E ao praticar essa pequena façanha de devolver lanças que lhe atiram, você provará muitas coisas. Você é valente, você defende o direito, você toma corajosamente posição contra o erro, você é forte e não se deixa levar por onde queiram, você não dá lugar à injustiça nem ao tratamento desleal. Você é o defensor da fé, guarda da chama, detector de toda heresia. Você não será vítima da injustiça. Todos esses atributos combinam-se então para provar que você também é, obviamente, candidato ao trono real. Sim, talvez você seja ungido do Senhor, segundo a ordem do rei Saul. Existem ainda a possibilidade de que, uns 20 anos após a sua coroação, você venha a ser o mais incrível especialista na arte do arremesso de lanças em todo o reino. E também, com certeza, nessa altura, completamente louco. Capítulo 7. Ao contrário de qualquer outro na história do arremesso de lanças, Davi não sabia o que fazer quando uma era atirada contra ele. Não arremessava as lanças de Saul de volta contra o rei, nem fabricava ele mesmo lanças para atirar de volta. Havia algo diferente em Davi, só fazia desviar-se.
O que pode um homem fazer, especialmente se for jovem, quando o rei decide utilizá-lo para seus exercícios de tiro ao alvo? Que acontecerá se o homem preferir não retribuir o cumprimento? Primeiro, tem de fingir que não vê as lanças, ainda que elas venham bem na sua direção. Segundo, tem também de aprender a abaixar-se rapidamente. Por fim, deve fingir que não aconteceu absolutamente nada. Pode-se facilmente perceber quando alguém foi atingido por uma lança. A pessoa reflete a cor profunda da amargura. Davi jamais foi atingido. Pouco a pouco, aprendeu um segredo muito bem guardado. Descobriu 3 coisas que lhe impediram de ser atingido. Primeira, jamais aprenda algo da elegante e fácil arte de arremessar lanças. Segunda, fique longe da companhia de quantos atiram lanças. E terceira, mantenha a boca bem fechada. Desse modo, as lanças jamais o atingirão, ainda que lhe atravessem o coração. Capítulo 8. O meu rei está louco. Pelo menos penso que sim. Que posso fazer? Primeiro, reconheça este fato inalterável. Não se pode saber. Ninguém pode. Quem é ungido do Senhor e quem não é. Alguns reis, a quem todos juram ser da ordem de Saul, pertencem de fato à ordem de Davi. E outros que todos juram ser da ordem de Davi, de fato pertencem à ordem de Saul. Quem está certo? Quem sabe? A que voz você atende? Ninguém jamais é suficientemente sábio para resolver esse enigma. O máximo que podemos fazer é andar ao redor, fazendo a pergunta: é esse o homem ungido do Senhor? E se o for, é da ordem de Saul? Memorize bem essa pergunta. Pode ser que você tenha de fazê-la a respeito de si próprio 10.000 vezes. Principalmente se for um cidadão de um país cujo rei pode estar louco. Parece que não é difícil fazer essa pergunta, mas é. Especialmente quando a pessoa está chorando alto e desviando-se de lanças, e sendo tentada a atirar uma de volta, sendo encorajada pelos outros a fazer exatamente isso. E todo o seu racionalismo e sanidade e lógica e inteligência e bom senso concordam com eles. Mas lembre-se, nas suas lágrimas, você conhece apenas a pergunta, não a resposta. Ninguém sabe a resposta, a não ser Deus, e Ele jamais a revela. Capítulo 9. Não gostei do último capítulo. Ele evita problema. Estou na situação de Davi, estou aflito. Que devo fazer quando o reino em que vivo é governado por um rei perito em brandir lanças? Devo partir? Nesse caso, como? Exatamente o que faz um homem no meio de um concurso de arremesso de facas? Bem, se não lhe agradou a pergunta feita no capítulo anterior, também não lhe agradará a resposta dada neste. A resposta é: você é esfaqueado até morrer. Qual a necessidade disso? Que bem faz? Você tem os olhos postos no rei Saul errado. Enquanto você olhar para o seu rei, você o culpará, e só a ele, pelo inferno em que você se encontra. Tenha cuidado, porque os olhos de Deus estão atentamente fixos noutro rei Saul. Não é visível, em pé, aí arremessando lanças contra você. Não, Deus está olhando para outro rei Saul, um tão mau como aquele, ou pior. Deus está olhando para o rei Saul que está em você. Em mim? Saul está no sangue que corre nas suas veias e na medula dos seus ossos, constitui a própria carne e músculo do seu coração. Ele está na sua alma, ele habita o núcleo dos seus átomos. O rei Saul e você são um. Você é o rei Saul. Ele respira nos pulmões e pulsa no peito de todos nós. Só há um meio de nos livrarmos dele. Tem de ser aniquilado. Pode ser que você não considere isto como um cumprimento, mas, pelo menos agora, você sabe que Deus o subordinou a alguém que bem pode ser o rei Saul. Davi, o pastor de ovelhas, teria crescido para vir a ser o rei Saul II,
mas Deus arrancou Saul de dentro do coração de Davi. A propósito, a operação levou anos e foi uma experiência brutal, que por pouco não matou o paciente. E qual foi o bisturi? E qual a pinça que Deus se serviu para extrair esse Saul interior? Deus empregou o Saul exterior. O rei Saul procurava destruir a Davi, mas o seu único sucesso foi ter se tornado o instrumento de Deus para matar o Saul que vagava nas cavernas da própria alma de Davi. Sim, é verdade que Davi foi quase destruído no processo, mas isso tinha de acontecer. De outra forma, o Saul que havia nele teria sobrevivido. Davi aceitou esse destino, abraçou as duras circunstâncias, não levantou a mão nem ofereceu resistência, nem exibiu piedade. Silenciosamente, privadamente, carregou suas agonias. Por essa causa, foi profundamente ferido. Todo o seu interior foi mutilado. A sua personalidade foi alterada. Acabada a prova, Davi estava quase irreconhecível. Você não ficou contente com a pergunta do último capítulo? Então é bem provável que não tenha gostado da resposta oferecida neste. Ninguém gosta, com exceção de Deus. Capítulo 10. Como a pessoa fica sabendo quando é chegado o instante de abandonar o ungido do Senhor, especialmente o ungido do Senhor segundo a ordem do rei Saul? Davi jamais tomou tal decisão. O ungido do Senhor tomou-a por ele. O decreto do próprio rei decidiu o assunto. Caçem-no e matem-no, como se mata um cão. Só então Davi se retirou. Não, ele fugiu, mas ainda assim não disse uma só palavra, nem levantou a mão contra Saul. Anote também isto, por favor. Davi não dividiu o reino ao partir. Não levou consigo parte da população. Partiu sozinho. Sozinho, completamente só. O rei Saul II jamais faz isso. Leva os que insistem em segui-lo. Sim, as pessoas realmente insistem em acompanhar você, não é? Estão dispostas a ajudá-lo a fundar o reino do rei Saul II. Tais indivíduos jamais têm a coragem de partir sozinhos. Mas Davi foi só. Você percebe o verdadeiro ungido do Senhor pode partir sozinho. Só há um modo de deixar o reino. Sozinho. Completamente só. Capítulo 11. As cavernas não são o lugar oportuno para melhorar o estado de ânimo. Existe certa mesmice entre todas elas, não importa em quantas você tenha dormido. Escuras, úmidas, frias, bolorentas. Uma caverna se torna pior ainda quando você é seu único habitante. E ao longe você pode ouvir os cães acuando. Mas, às vezes, quando os cães e os caçadores não estavam por perto, a presa cantava. Começava abaixo. Logo, elevava a voz e entoava o cântico que o cordeirinho lhe tinha ensinado. As paredes da caverna ecoavam cada nota exatamente como as montanhas certa vez haviam feito. A melodia ressoava na profunda escuridão da caverna e logo se transformava num coro que ecoava de volta para ele. Ele dispunha agora de muito menos do que quando era pastor, porque agora não tinha nem lira, nem sol, nem sequer a companhia das ovelhas. As lembranças da corte tinham se desbotado. A maior aspiração de Davi não ia agora além da posse de um cajado de pastor. Tudo no seu interior estava sendo esmagado. Ele cantava bastante e harmonizava cada nota com uma lágrima. Não é mesmo estranho o que o sofrimento gera? Ali, naquelas cavernas, mergulhado na tristeza da sua melodia e no cantar da sua tristeza, Davi indiscutivelmente tornou-se o maior inólogo e o maior confortador de corações despedaçados que o mundo jamais veria. Capítulo 12. Ele corria pelos campos molhados e pelos leitos lodosos dos rios. Às vezes os cães chegavam perto, de vez em quando até mesmo o encontravam.
mas os pés ligeiros, os rios e as nascentes ocultavam-no. Obtinha seu alimento nos campos, cavava raízes à beira das estradas, dormia nas árvores, escondia-se em fossas, arrastava-se através dos espinheiros e lamas, corria dias seguidos, não se arriscando a parar e comer, bebia a água da chuva, seminu, todo imundo, prosseguia a caminhar, tropeçar e rastejar. Agora as cavernas eram castelos, covas eram seu lar. Nos tempos idos, as mães diziam sempre aos filhos que, se não fossem bem comportados, acabariam como os bêbados. Agora não era mais assim. Tinha uma história melhor e mais horripilante. Comporte-se, ou acabará como um matador de gigantes. Em Jerusalém, quando os homens ensinavam os jovens a serem submissos aos reis e a honrarem o ungido do Senhor, Davi era a parábola. Veja, é isso que Deus faz com os homens rebeldes. Os jovens ouvintes arrepiavam-se só em pensar e gravemente resolviam a jamais vir a participar de alguma rebelião. Era assim naquele tempo, assim é agora e assim será para sempre. Muito mais tarde, Davi alcançaria uma terra estranha e pouquíssima segurança. Aí também ele foi temido, odiado, vítima de mentiras e alvo de conspirações. Encarou a morte em várias ocasiões. Essas foram as histórias mais sombrias de Davi. Vocês conhecem como os dias que antecederam seu reinado, mas ele não. Ele achava que era esse o seu destino. O sofrimento estava dando à luz. A humildade estava nascendo. Segundo os padrões terrenos, ele era um homem esmagado. Segundo a medida celestial, um homem quebrantado. Capítulo 13. Ao gravar a loucura do rei, outros tiveram de fugir. Primeiro 1, depois 3, logo 10, ao fim centenas. Depois de demorada busca, alguns fugitivos entraram em contato com Davi. Não o viam fazia já muito tempo. A verdade é que, quando o viram de novo, simplesmente não o reconheceram. Ele mudara. Sua personalidade, sua disposição, todo o seu ser se alterara. Falava menos, amava mais a Deus, cantava de maneira diferente. Eles nunca tinham ouvido aqueles cânticos antes. Alguns eram indescritivelmente belos, outros, porém, podiam fazer o sangue gelar nas veias. Os que o encontraram e se decidiram a ser seus companheiros de fuga eram um deplorável, indigno bando de ladrões, mentirosos, insatisfeitos, críticos, reclamadores, homens revoltados e de coração rebelde. Estavam cegos de ódio ao rei e, portanto, a todas as figuras de autoridade. Teriam sido perturbadores até no paraíso se o pudessem alcançá-lo. Davi não os liderou, não concordava com as atitudes deles. Apesar disso, sem serem chamados, começaram a segui-lo. Ele jamais lhes falou de autoridade, nunca lhes disse palavra sobre submissão. Contudo, a um homem eles se submeteram. Ele não lhes deu regulamentos. Legalismo não é a palavra que se encontra no vocabulário dos fugitivos. Apesar disso, puseram em ordem a sua vida exterior. Pouco a pouco, a sua vida interior também começou a mudar. Não temiam a submissão nem a autoridade, nem sequer pensavam na questão, muito menos a discutiam. Então, por que o seguiam? Não o seguiam exatamente. O que acontecia era que ele era ele era Davi. E esse fato não necessitava de explicação. E assim, na primeira de 2 vezes, nascia a verdadeira monarquia. Capítulo 14. Por que, Davi? Por quê? O local era outra caverna sem nome. Os homens agitavam-se de um lado para o outro irrequietos. Aos poucos e muito apreensivamente, começaram a acomodar-se. Todos estavam tão confusos como Joabe, que finalmente apresentou as perguntas deles. Joabe queria algumas respostas imediatamente. Davi devia ter mostrado uma aparência de vergonha ou pelo menos ter se colocado na defensiva. Nenhuma e nem outra coisa.
Ele olhava para além de Joabe, como quem contemplava outro reino que somente ele podia ver. Joabe prostrou-se na frente de Davi, olhou com desprezo e se pôs a urrar suas frustrações. Muitas vezes ele quase o matou com a lança no castelo. Eu o vi com meus próprios olhos. Finalmente você fugiu. Mas agora, há muito tempo, você não tem sido mais do que um coelho que ele caça. Além disso, todo mundo acredita nas mentiras que ele espalha a seu respeito. O próprio rei o caça por toda parte, nas cavernas, nas grutas e nos poços, na ânsia de achá-lo e matá-lo como se mata um cão. Esta noite, porém, você o teve ao alcance de sua lança e não fez nada. Olhe para nós. Somos todos animais de novo. Há menos de uma hora você podia ter nos libertado a todos. Sim, Senhor. Poderíamos estar neste mesmo instante livres e também Israel. Também Israel poderia estar livre agora. Por que, Davi? Por que não pôs fim a todos esses anos de miséria? Seguiu-se um longo silêncio. Os homens moviam-se apreensivos novamente. Não estavam habituados a ver Davi sendo assim repreendido. Por quê? Disse Davi bem devagar e com uma delicadeza que parecia dizer: ouvi o que você perguntou, mas não do jeito que perguntou. Porque muito tempo atrás ele não era louco. Era ainda jovem, grande aos olhos de Deus e diante dos homens. E Deus foi quem o fez rei. Deus, não os homens. Joabe explodiu em resposta. Mas agora ele está louco! E Deus não está mais com ele. E esteja certo, Davi. Ele ainda o matará. Desta vez foi a voz de Davi que explodiu inflamada. Prefiro que ele me mate a aprender os seus caminhos. Prefiro morrer a vir a ser como ele. Não seguirei a estrada que leva os reis à loucura. Não atirarei lanças, nem permitirei que o ódio se aninhe no meu coração. Nem me vingarei, nem agora e nem nunca. Joabe não conseguiu entender uma resposta tão sem sentido e se afastou para dentro da escuridão. Naquela noite, os homens foram dormir sobre pedras úmidas e frias e comentavam a perspectiva estranha e masoquista do seu líder acerca de relacionamento com reis, principalmente com reis loucos. Os anjos também foram para a cama naquela noite e sonharam, no reflexo do esplendor daquele dia tão excepcional que Deus ainda poderia dar a sua autoridade a um vaso digno de confiança. Capítulo 15. Que tipo de homem era Saul? Quem era esse que se tornou inimigo de Davi? Ungido de Deus, libertador de Israel e contudo mais lembrado pela sua maldade. Esqueça as críticas que ouviu e leu acerca de Saul. Esqueça os mordazes comentários a seu respeito. Esqueça sua reputação. Considere os fatos. Saul foi uma das maiores figuras na história da humanidade. Era um rapaz do campo, um típico moço do interior, alto, de boa aparência e muito benquisto. Foi batizado no Espírito de Deus. Procedia também de uma boa família, isto é, sua linhagem contava algumas das mais notáveis figuras da história de toda a humanidade. Abraão, Israel, Moisés foram seus ancestrais. O leitor se lembra da história desses homens? Abraão fundara uma nação, Moisés libertara esse mesmo povo da escravidão, Josué introduziu o povo na terra que Deus lhes havia prometido, os juízes livraram o povo de tudo quanto poderia levá-lo a desintegrar-se e cair no completo caos. Foi então que surgiu Saul. Foi Saul quem pegou esse povo e o consolidou num reino unido. Saul unificou um povo e fundou um reino. Poucos homens já fizeram isso. Ele, do nada, fez surgir um exército. Venceu batalhas pelo poder de Deus. Venceu o inimigo muitas vezes, como poucos jamais fizeram. Lembre-se disso e lembre-se também de que esse homem foi batizado no Espírito.
Mais ainda, foi um profeta. O Espírito vinha sobre ele com poder e autoridade. Ele fez coisas e proferiu palavras sem precedentes. E tudo isso pelo poder do Espírito Santo que nele habitava. Ele foi tudo quanto os homens hoje almejam ser. Cheio do poder do Espírito Santo, capaz de realizar o impossível para Deus. Um líder escolhido por Deus e com o poder de Deus. Saul recebeu a autoridade que só em Deus tem sua origem. Ele foi ungido de Deus e Deus o tratou como tal. Era, porém, também corroído de inveja, capaz de assassinar e estava disposto a viver nas trevas espirituais. Haverá moral nessas contradições? Sim, e ela destruirá muitos conceitos que o leitor tem acerca do poder, a respeito de grandes homens sob a unção de Deus e a respeito do próprio Deus. Muitos oram pelo poder de Deus, cada vez mais, ano após ano. Essas orações parecem poderosas, sinceras, piedosas, desinteressadas, sem motivos ocultos. Entretanto, atrás de tais orações e de tanto favor, frequentemente ocultam-se a ambição, o anseio de fama, o desejo de ser considerado um gigante espiritual. Quem faz orações assim pode nem mesmo ter consciência do fato. Porém, motivos e desejos obscuros estão no seu coração e no coração do leitor também. Até mesmo no instante em que os homens fazem essas orações, seu íntimo permanece vazio. É pequeno o seu crescimento espiritual. E orar pedindo poder é o caminho rápido e curto que circunnavega o crescimento interior. Grande é a diferença entre o revestimento exterior do poder do Espírito e a plenitude interior da vida no Espírito. No primeiro caso, a despeito do poder, o homem oculto do coração pode permanecer sem transformar-se. No segundo caso, porém, o monstro é derrotado. O modo de Deus agir é interessante. Ele ouve todas as súplicas que, geração após geração, os jovens fazem por poder e ele as atende. Muitas vezes Deus atende as orações por poder, por autoridade. Por vezes, ao responder a elas, ele diz sim a alguns vasos muito indignos. Dará Deus poder a homens indignos? O seu poder? Mesmo quando não passam no seu interior de um amontoado de ossos de cadáveres? Por que Deus age assim? A resposta a esta pergunta é ao mesmo tempo simples e chocante. Às vezes ele concede a vasos indignos quantidade maior de poder de maneira que se torne claramente visível a todos o verdadeiro estado da nudez interior das pessoas. Assim pense outra vez quando ouvir o mercador de poder. Lembre-se, às vezes Deus concede poder a certos homens por razões ocultas. O indivíduo pode viver no mais torpe dos pecados e o seu dom exterior está ainda em perfeita atividade. Uma vez dados por Deus, os dons não podem ser mais tirados. Mesmo na presença do pecado. Mais ainda, alguns que vivem exatamente de tal maneira são os ungidos do Senhor, aos olhos do Senhor. Saul foi prova viva desse fato. Os dons não podem ser revogados. Apavorante, não é mesmo? Se você ainda for jovem e nunca teve a oportunidade de ver coisas desse gênero, fique certo de que, nos próximos 40 anos, você as verá. Homens altamente dotados e muito poderosos, eminentes líderes no reino de Deus, alguns praticam atos muito negros e feios. De que necessita este mundo? De homens bem dotados, exteriormente cheios de poder? Ou de homens quebrados, mas interiormente transformados? Lembre-se de que alguns dos homens aos quais o verdadeiro poder de Deus foi concedido formaram exércitos, venceram o inimigo, produziram poderosas obras de Deus, pregaram e profetizaram com poder e eloquência sem paralelo, e arremessaram lanças, e odiaram outros homens, e atacaram outros homens, e fizeram planos para matar, e profetizaram nus, e até consultaram feiticeiras. Capítulo 16. Você ainda não respondeu a minha pergunta. Acho que o homem que tem autoridade sobre mim é um rei Saul. Como posso ter certeza disso?
não nos cabe saber. E lembre-se, mesmo homens como Saul são, com frequência, os ungidos do Senhor. Você percebe? Sempre haverá quem, em toda parte, em todos os tempos e em todos os grupos, se levante e diga: aquele homem ali é da ordem do rei de Saul. Ao passo que outro, com a mesma segurança, se levantará para dizer: não, ele é ungido do Senhor, segundo a ordem do rei Davi. Ninguém pode realmente saber qual dos dois está certo. E se você estiver à janela olhando os dois homens discutirem, pode indagar a que ordem eles pertencem, se é que pertencem a alguma. Lembre-se, o seu líder pode ser um Davi. Impossível! É mesmo? Muitos de nós conhecem pelo menos 2 homens da linhagem de Davi que foram condenados e crucificados pelos homens. Homens que estavam absolutamente certos de que aqueles que estavam crucificando não eram Davis. E se você não conhece 2 casos desses, com certeza sabe de um. Homens que seguem as ordens de Saul entre nós, muitas vezes crucificam a ordem de Davi. Quem pode então saber quem é um Davi e quem é um Saul? Deus sabe, mas ele não o revela. Está você tão certo de que o seu rei é um Saul e não um Davi, a ponto de pretender tomar o lugar de Deus e declarar guerra a seu Saul? Se for assim, demos então graças a Deus que você não vive nos dias em que o Gólgota estava em uso. Que pode então você fazer? Muito pouco, talvez nada. Entretanto, o passar do tempo e o comportamento do seu líder, enquanto o tempo passa, revela muita coisa a respeito dele. E ao passar do tempo e o modo de você reagir diante do seu líder, seja ele Davi ou Saul, revela muita coisa a respeito de você. Capítulo 17. 2 gerações depois do reinado de Saul, um jovem incorporou-se entusiasmadamente nas fileiras do exército de Israel, sob um novo rei, o neto de Davi. Logo começou ele a ouvir histórias a respeito dos grandes e valentes homens de Davi, pois no seu coração descobrir se algum daqueles valentes vivia ainda, e se assim fosse, encontrá-lo e conversar com ele, embora imaginasse que se ainda vivesse, deveria ter mais de 100 anos de idade. Enfim, acabou por descobrir que vivia ainda um desses homens. Descobrindo o seu paradeiro, apressou-se a ir à sua habitação. Ansiosamente, até mesmo com a hesitação, bateu à porta. Vagarosamente a porta se abriu. Ali estava um gigantesco homem de cabelos grisalhos, não, totalmente brancos, o rosto cheio de rugas. É o Senhor, um dos antigos valentes de Davi, um daqueles de quem tanto a gente ouve falar. O ancião examinou o rosto do jovem, os seus tratos, a sua roupa demoradamente. Então, numa velha, mas firme voz, o velho disse, sem desviar os olhos do rosto do moço: se você quer saber se outrora fui ladrão e habitei em cavernas, alguém que seguia um fugitivo histérico e chorão, enfim, sim, fui um dos valentes de Davi. Aprumou os ombros ao dizer as últimas palavras, entretanto sua frase terminou num disfarçado sorriso. Ora, o Senhor faz o grande rei parecer um fraco. Não foi ele o maior de todos os monarcas? Ele não foi nenhum fracote, respondeu o velho. Então, compreendendo a motivação do jovem ansioso à sua porta, o velho respondeu prudente e calmamente: nem foi ele grande líder. Então, o que bom homem, pois vim para aprender os caminhos do grande rei e dos seus valentes. Qual foi realmente a grandeza de Davi? Vejo que você tem a ambição peculiar da juventude, disse o velho guerreiro. Tenho a clara impreensão de que você sonha em vir a ser um líder de homens algum dia. Fez uma pausa e então continuou ponderadamente. Sim, eu lhe falarei da grandeza do meu rei, mas minhas palavras poderão deixá-lo surpreso.
Os olhos do ancião encheram-se de lágrimas ao pensar primeiro em Davi e a seguir no insensato rei que acabara de ser coroado. Falar-lhe-ei a respeito do meu rei e da sua grandeza. O meu rei jamais me ameaçou, como faz o seu. O seu novo rei começou a reinar mediante leis, decretos, regulamentos e medos. A mais viva recordação que conservo do meu rei, quando vivíamos em cavernas, é sua vida de submissão. Sim, Davi mostrou-se submisso, não autoritarismo. Ensinou-me não a aplicação imediata de regras e leis, mas a arte da paciência. Foi isso que me transformou a vida. O legalismo não passa de um meio de o líder evitar o sofrimento. As leis foram inventadas por velhos, de modo que pudessem ir dormir mais cedo. Os homens que alardeiam autoridade demonstram não a possuir. E os reis que fazem discursos sobre submissão apenas revelam um duplo temor em seus corações. Não têm certeza de ser realmente verdadeiros líderes enviados por Deus e vivem em pavor mortal de uma revolução. Meu rei não falava de submissão a ele. Não temia rebeliões, porque não se importava se fosse destronado. Davi ensinou-me a perder, não a vencer, a dar, não a tomar. Revelou-me que o incomodado é o líder e não o seguidor. Em vez de expor-nos ao sofrimento, ele nos protegia dele. Ele me ensinou que a autoridade cede à revolta, especialmente quando a revolta não é mais perigosa do que a imaturidade ou talvez a burrice. O ancião estava obviamente se lembrando de alguns episódios muito tensos e talvez cômicos nas cavernas. Não, disse ele, agora num tom que atingia a eloquência. A autoridade que precede de Deus não teme desafios, não se defende, nem se importa se tiver de perder o trono. Era assim a grandeza do verdadeiro rei. O ancião começou a afastar-se, tanto sua ira como seu porte de rei eram evidentes ao voltar-se. Então ele encarou o jovem uma vez mais e trovejou uma derradeira salva. Quanto à autoridade de Davi, os que não a têm discursam o tempo todo sobre ela. Diz: submetei-vos, subordinai-vos, é o que se ouve. Davi tinha autoridade, mas não creio que esse fato jamais lhe houvesse ocorrido. Éramos 600 vagabundos com um chefe que chorava muito. É isso que éramos. Essas foram as últimas palavras que o jovem soldado ouviu do velho guerreiro. Retomando o caminho, ele se perguntava se poderia ainda recobrar a felicidade de servir sob Reoboão. Capítulo 18. Agora, tendo chegado ao final do nosso estudo de Saul e Davi, você acha que ele aproveitou alguma coisa? Você agora está certo de que o homem que tem autoridade sobre você não é verdadeiramente de Deus? Ou, se o for, é, no melhor das hipóteses, apenas um Saul? Quão seguros nós, os mortais, podemos ser de coisas que nem os anjos sabem. Permita-me perguntar-lhe então, o que é que você planeja fazer com o conhecimento que acaba de adquirir? Sim, estou a par de que você mesmo não é nem um Saul nem um Davi, mas apenas um camponês do reino. Você planeja então contar o que acaba de descobrir a alguns amigos? Entendo. Então talvez eu deva preveni-lo de que esse novo e extraordinário conhecimento que você acaba de adquirir traz consigo um perigo intrínseco. Pode acontecer uma estranha transformação no seu coração. Você entende? É possível que... Mas espere! O que vejo além, ali, naquela névoa ao longe atrás de você,
Volte-se. Você a vê? De quem é esse vulto fantasmagórico que caminha no meio do nevoeiro? Parece que sem dúvida já o vi antes. Observe atentamente. Não podemos perceber o que ele está fazendo? Parece que se inclina sobre uma velha arca. Sim, ele a abre. Quem é ele? E o que está fazendo? Retira alguma coisa de dentro da arca. Uma capa? É uma espécie de manto? Ora, ele o está vestindo. A coisa senta-lhe muito bem e cai sobre os seus ombros como um manto. E agora? Mete outra vez a mão na arca. Tenho a certeza que já vi esse indivíduo em algum lugar antes. Que é que ele tira agora? Um escudo? Não, um brasão. Isso mesmo, um brasão de alguma antiga ordem. Muito esquecida. Segura-o e o levanta como se quisesse fazer essa ordem. Quem é esse homem? O porte, a postura, a maneira de andar, já o vi antes, tenho certeza. Ele saiu do nevoeiro e entrou na luz. Agora o veremos claramente. Esse rosto não é você? Sim, é você. Você que pode tão claramente reconhecer a presença de um indigno Saul. Vá, vire-se nesse espelho. Aquele homem é você. Note também o nome gravado no escudo. Contemple-o, Absalão II. Capítulo 19. Olhe, aí vem Davi. Sorrisos buliçosos, algumas risadas assocapadas e algum risinho fraco. Veja, nada menos que Davi. Novamente os sorrisos vivos e irônicos, um aceno e discreta diversão. Aquele não é Davi? Exclamou um jovem ao seu tutor, enquanto caminhavam à margem da rua. Por que estão falando daquela maneira? Aquele homem não é Davi? Tem razão, rapaz. Não é Davi. É Absalão que passa pelo portão. Por que o chamam de Davi? Perguntou o jovem, olhando para trás, por cima dos ombros, para o belo personagem que ia no carro precedido por 50 homens que corriam adiante dele. Porque ele nos faz lembrar a Davi como moço. E porque estamos todos muito felizes por dispormos de um tão excelente jovem que, chegado o momento, suba ao trono de Davi. E talvez também porque Absalão tem uma aparência melhor que a de Davi. E talvez ele seja o homem de mais bela aparência que existe. Absalão será rei logo? Que idade tem Davi? Está prestes a morrer? É claro que não, meu rapaz. Vejamos, que idade tem Davi? Provavelmente a mesma que tinha Saul quando seu reinado terminou. Quantos anos tem Absalão? Mais ou menos a mesma idade de Davi quando Saul estava tentando matá-lo com tanta tenacidade. Davi tem agora a idade que Saul tinha então. Absalão é da idade de Davi quando se tornou rei, ponderou o rapaz. Caminharam em silêncio algum tempo. O jovem, mergulhado nos seus pensamentos, falou de novo. Saul foi muito duro com Davi, não foi? Sim, muito duro. Será que o rei Davi irá tratar Absalão da mesma forma? Será duro com Absalão? O tutor ficou algum tempo em silêncio, refletindo sobre a pergunta, mas logo o moço prosseguiu. Se Davi tratar mal a Absalão, procederá Absalão com a mesma misericórdia que teve Davi? Filho, só o futuro dirá. Você faz cada pergunta. Se quando você crescer puder dar resposta assim como agora faz perguntas, certamente você virá a ser conhecido como o homem mais sábio da terra. Os dois entraram pelo portão do palácio. Capítulo 20.
O coração da gente se entusiasma ao conhecer alguém que vê as coisas com tanta clareza. Perspicaz, sim, essa é a palavra que melhor o descreve, perspicaz. Ele é capaz de ir ao fundo de qualquer problema. Os homens se sentiam seguros em sua companhia. Inclusive, anelavam passar tempo ao seu lado. Todos quantos conversavam com ele acabavam descobrindo que eles próprios eram mais sábios do que pensavam ser. Essa descoberta fazia que se sentissem bem. Ao verem-no encarar um problema atrás do outro, resolvendo-os em seguida, os homens ficavam sonhando com um dia que ele viesse a ser o seu líder. Ele corrigia tantas coisas erradas, ele despertava neles uma sensação de esperança. Mas esse homem imponente, perspicaz, jamais precipitaria os acontecimentos para apressar o dia de chegar ao poder. Disso estavam todos convencidos. Ele era bastante humilde e tinha muito respeito por quem governa o país. Os que o cercavam, entretanto, começaram a sentir-se um tanto frustrados por terem ainda de esperar pelos melhores dias, quando afinal ele viesse a reinar. Quanto mais se reuniam para tratar da questão, mais percebiam que as coisas iam muito mal no reino. Iam realmente tão mal como jamais tinham pensado. E problemas com os quais jamais haviam sonhado, vinham à luz. Sim, de fato, estavam crescendo em sabedoria e perspicácia. À medida que os dias passavam, mais aumentava o número dos que vinham ouvir. A notícia se espalhava calmamente. Eis alguém que conhece os problemas e tem as respostas. Aparecem os desanimados. Ficavam ouvindo, faziam perguntas, recebiam respostas excelentes e começavam a ter esperança. Cabeças se inclinavam em sinal de aprovação. Surgiam sonhos. Com o passar do tempo, aumentavam as reuniões. As ideias transformavam-se em histórias de injustiça que outros poderiam considerar insignificantes. Mas não este ouvinte. Ele era compassivo. À medida que aqueles que o rodeavam falavam, pareciam aumentar em números a gravidade das injustiças descobertas. Com cada nova história, os homens se comoviam mais na presença da injustiça, que agora parecia estar desenfreada. Mas também era demais esperar que alguém conseguisse ficar indefinidamente calado. Esse desfile infindável de justiça era capaz de provocar qualquer pessoa, por mais respeitável que fosse. Até mesmo o indivíduo de coração mais puro seria levado a irar-se. E este homem certamente tinha o coração mais puro de todos. Um homem tão compassivo como este não poderia permanecer indiferente a esses sofrimentos e nem calar-se para sempre. Tão nobre caráter tinha de protestar algum dia. Finalmente, os seus seguidores, que ele dizia não possuir, ficaram quase lívidos de raiva. A compreensão que tinham das injustiças que se praticavam no reino não só aumentou, mas também chegou ao extremo. Decidiram fazer alguma coisa a respeito daquelas infindáveis iniquidades. Por fim, ao que parecia, o imponente jovem dava a impressão de estar de acordo. No princípio, apenas uma palavra, depois uma oração. Os corações dos homens palpitavam de emoção, reinavam a alegria e o entusiasmo. A nobreza despertava para a ação. Mas não, ele acautelou-os a não compreenderem mal. Ele estava pesaroso. Sim, mas não podia falar contra os que tinham autoridade. Não, absolutamente não. Não importavam quão graves fossem suas queixas, nem quão injustificáveis. Ele não falaria contra o rei. Contudo, ele ficava cada vez mais agoniado. Era óbvio que alguns relatos o levavam à agonia, até que, por fim, a sua justificada ira explodiu em ponderados e controlados termos de força. Estas coisas não devem acontecer. Pôs-se de pé e os olhos em chama. Se eu estivesse no poder, era isto que eu faria.
E com estas palavras começou a arder a revolta em todos, menos um. Não foi assim no mais nobre e puro dos homens presentes. A revolta estivera em seu coração fazia anos. Capítulo 21. Sábio. Sim. Sábio, poderia conceder-me uns minutos? Naturalmente, tenho muito tempo. Acaba de vir de uma reunião de amigos na casa de Absalão, não é? Sim, é isso mesmo. Poderia, se não se importa, dar-nos algumas impressões do que lá passou? Você fala de impressões gerais sobre Absalão e seus amigos? Sim, isso seria suficiente. Bem, conheci muitos homens como Absalão, muitos mesmo. Então, como ele é? É sincero e ambicioso. Talvez seja uma contradição, não obstante, é verdade. É provável que ele pretenda fazer o que diz, mas a sua ambição perdurará muito tempo depois que descobrir sua incapacidade para cumprir o que promete. Quando se alcança o poder, corrigir a injustiça toma lugar secundário. Sinto muito, sábio, mas não entendi. Duas coisas se destacam na minha mente. Numa das reuniões, quando Absalão respondia às perguntas que lhes faziam, deu muita ênfase à ideia de que é preciso haver mais liberdade no reino. Todo mundo gostou dessa ideia. Um povo deve ser dirigido somente por Deus e não pelos homens, disse ele. Os homens devem fazer só o que pensam que Deus quer que eles façam. Devemos seguir a Deus, não a um homem. Creio que essas foram suas palavras. Noutra reunião, ele falou das maravilhosas visões que tinha do reino de Deus, das grandes realizações de que o povo era capaz. Por outro lado, falou de muitas mudanças que ele introduziria quanto à maneira de governar o reino. Embora pareça que ele não notou, mas ele fez duas proposições irreconciliáveis. Muitas mudanças, mais liberdades. Sim, deveras, ele me traz à lembrança muitos outros homens com quem me tenho encontrado no decorrer do tempo. Sábio, creio que entendo o que o senhor disse, mas não tenho certeza de onde deseja chegar. Absalão sonha. Sonha com o que devia acontecer, com o que será. Ele disse: isto é o que farei. Mas para realizar seus sonhos, ele precisa de cooperação do povo. Ah, é isso que os homens passam por alto. Sonhos, como se se fundamentassem inteiramente na premissa de que o povo de Deus estará com um novo chefe e que todos verão as coisas como ele as vê. Tais homens não podem imaginar problemas no seu reino futuro. É possível que o povo o siga e é possível que não. Quando muito, continuou o sábio, o povo do Senhor seguirá um chefe por alguns dias apenas. Jamais está com alguém por muito tempo. Em geral, o povo faz o que lhe agrada. As pessoas podem ser persuadidas a fazer a vontade de outros por algum tempo, mas não por muito tempo. As pessoas não se esforçarão muito no trabalho, ainda que estejam seguindo a Deus. Que fará Absalão quando o povo deixar de segui-lo voluntariamente? Ah, aqui está o problema. Percebe você? Não há reino sem discórdias. O próprio Deus teve a seus críticos no céu, você sabe. Todos os reinos seguem uma trajetória irregular. E o povo, principalmente, o povo de Deus, nunca segue o mesmo sonho em uníssono. Não, para realizar tudo o que ele disse, esta noite levará tempo. Nem todos estarão dispostos a acompanhá-lo. Estará ele ainda decidido a pôr em prática tudo o que sonhou? Se for esse o caso, então, Absalão terá só um recurso: a ditadura. Ou recorre a ela, ou verá poucos. Se é que algum dos seus grandes sonhos realizados. Se transformar em ditador, garanto-lhe que num futuro não muito distante,
surgirão os descontentes com ele, exatamente como acontece com o rei atual. Sim, se Absalão vier a reinar, logo você verá novas reuniões como a que acabamos de assistir essa noite. Só que com novos rostos, novos sonhos e planos para uma nova rebelião, desta vez contra Absalão. E então, logo que Absalão tomar conhecimento de tais reuniões e debates acerca de uma rebelião, terá uma única saída. Sábio, o que o senhor pensa que ele fará? Os rebeldes que chegam ao poder mediante a rebelião não têm paciência com outros revolucionários às suas revoluções. Quando Absalão se vir desafiado por uma revolução, tornar-se-á um tirano. Sua perversidade será 10 vezes maior do que a que ele vê no reino atual. Reprimirá a revolta com mão de ferro e mediante o terror. Eliminará toda a oposição. Este é sempre o estágio final das rebeliões altissonantes. Tal será o caminho de Absalão se destronar Davi. Mas, sábio, não é certo que algumas revoluções têm sido benéficas, destronando déspotas cruéis? Oh, sim, algumas. Mas lembro a você, este reino em particular é diferente de todos os outros. Ele é constituído do povo de Deus. É um reino espiritual. Afirmo-lhe com convicção, nenhuma revolta no reino de Deus é legítima, nem pode ser plenamente abençoada. Sábio, por que diz isso? Por muitas razões. Uma delas é óbvia. Na esfera espiritual, o homem que promoveu uma rebelião já demonstrou que, por mais grandiosos que sejam os seus discursos, ou seráficos, ou os seus métodos, ele tem uma natureza perigosa, um caráter sem escrúpulos, motivos ocultos no seu coração. Falando com franqueza, é um larápio. Provoca desagrado e tensão no seio do reino, e em seguida ou se apossará do poder ou roubará seguidores. Usará os partidários que conseguir para estabelecer seu próprio domínio. Tão lamentável começo, construído nos alicerces da insurreição. Não, Deus jamais aprova divisão em seu reino. É curioso, prosseguiu o sábio, que indivíduos que se consideram competentes para dividir o reino de Deus não se sintam capazes de ir a qualquer outro lugar, a outra terra, estabelecer um reino completamente novo. Não, eles precisam furtar do outro líder. Jamais vi uma exceção. Parece que eles sempre precisam de, pelo menos, alguns seguidores previamente moldados a seu gosto. Começar sozinho e com as mãos vazias só afugentam os melhores homens. Indicam também claramente a certeza que têm de que Deus está com eles. Cada uma de suas palavras, verdadeiramente analisadas, fala de sua insegurança. Há muitas terras ainda não exploradas nem conquistadas. Existe muita gente em outros lugares esperando para seguir um verdadeiro rei, um verdadeiro homem de Deus. Repito, abre parêntese. E há os que dizem que repito a mesma coisa com frequência. Fecha parêntese. Porque os aspirantes a reis e profetas simplesmente não partem silenciosos e sozinhos. Descobrem outro povo em outro lugar e aí fundam o reino que imaginam. Os homens que dirigem rebeliões no mundo espiritual são homens indignos, não há exceção. Agora tenho de ir-me, preciso juntar-me ao desfile que passa. Diga-me, sábio, qual o seu nome? O meu nome? Sou a história. Capítulo 22. Davi estava de pé na sacada do terraço do seu palácio. As luzes das casas da cidade santa cintilavam lá embaixo. Um homem se aproximou por detrás. Davi suspirou e, sem se voltar, disse: Pois não, Joabe. O senhor já sabe. Sei, respondeu o rei calmamente. Há quanto tempo sabe? Perguntou Joabe, ansioso e surpreso. Meses, anos, talvez décadas. Talvez o tenha sabido há 30 anos.
Depois dessa resposta, Joabe não estava seguro de estarem falando do mesmo assunto. Afinal, Absalão não tinha mais de 30 anos. Majestade, refiro-me a Absalão, disse Joabe com certa hesitação. Eu também, respondeu o rei. Se o senhor sabe há tanto tempo, por que não o deteve? Estava agora mesmo me perguntando a mesma coisa. Por que quer que eu o detenha? Davi voltou-se depressa. Num instante, a pergunta de Joabe solucionou seu dilema. Não o farás, nem lhe diga palavra, nem o censures, nem permitas que quem quer que seja o critique ou ao que ele está fazendo. Absolutamente não o impeças. Mas então ele não se apossará do reino? Davi suspirou outra vez, suavemente, vagarosamente. Por um momento ele vacilou entre chorar e sorrir. Então sorriu levemente e disse: talvez eu faça. Que fará, meu senhor? Tem algum plano? Não, nenhum. Com muita franqueza, não tenho ideia alguma do que fazer. Lutei em muitas batalhas e enfrentei muitos cercos. Em geral, eu sempre soube o que fazer, mas neste caso, só posso recorrer às experiências da minha mocidade. Parece-me que o caminho que segui então é o melhor que posso seguir agora. E qual foi esse caminho? Não fazer absolutamente nada. Capítulo 23. Davi ficou novamente a sós. Pausada e calmamente percorria o jardim do seu terraço. Finalmente parou e falou em voz alta para si mesmo. Tenho esperado, Absalão. Tenho esperado e observado durante vários anos. Tenho me perguntado muitas vezes que há no coração desse moço. E agora sei. Você fará o inconcebível. Você dividirá, Absalão, o próprio reino de Deus. Tudo mais era conversa. Davi permaneceu um momento em silêncio, então quase assustado falou com a voz abafada. Absalão não hesitará em dividir o reino de Deus. Agora sei, ele busca seguidores, pelo menos não os rejeita. Apesar de parecer esplendidamente puro e notavelmente nobre, causa divisão. Os seus partidários aumentam, a despeito de ele afirmar convincentemente que não tem nenhum. Por longo tempo, Davi não disse nada. Finalmente, com algo de humor nas palavras, começou a falar consigo mesmo. Muito bem. Bom, rei Davi, você tem uma questão resolvida. Está a braços com uma sisal e até poderá vir a ser deposto. Agora a segunda questão. Ele fez uma pausa, levantou a mão e quase fatalmente perguntou: que farei? O reino está em perigo iminente. Parece que só me restam duas alternativas: perder tudo ou ser outro Saul. Posso deter Absalão, só preciso ser um Saul. Na minha velhice poderia tornar-me um Saul? Sinto que o Senhor mesmo aguarda a minha decisão. Devo ser agora um Saul? Perguntou a si mesmo novamente, desta vez em voz audível. Uma voz detrás dele respondeu: Bom rei, ele não tem sido nenhum Davi para o Senhor. Davi voltou-se. Era Abissai que entrara sem ser anunciado. É um lugar concorrido este terraço, disse Davi com ironia. Que disse, meu senhor? Perguntou Abissai. Nada, basta dizer que não me faltaram visitas hoje, justamente quando teria preferido ficar só. Que foi mesmo que me disseste? Ou melhor, que foi que eu disse? O Senhor disse, devo ser um Saul para Absalão? E respondi, ele não foi nenhum Davi para o Senhor.
Jamais desafiei Saul. Nunca tentei dividir o reino enquanto ele reinava. É isso que você quer dizer? Mais do que isso, respondeu Abissai enfaticamente. Saul foi mau para o Senhor e transformou a vida do rei num suplício. O Senhor sempre respondeu com respeito à agonia íntima. Tudo o que de mal aconteceu naquela época veio de um só lado e caiu sobre o Senhor. Todavia o Senhor poderia ter dividido o reino e provavelmente teria destronado a Saul. Mas em vez disso, o Senhor fez as malas e abandonou o reino. O Senhor preferiu fugir a causar divisão. O Senhor arriscou a vida para preservar a unidade nacional e selou os lábios e os olhos a todas as injustiças de Saul. No entanto, o Senhor tinha muito mais motivos para a revolta do que qualquer outro teria neste ou em outro qualquer reino que já existiu ou venha a existir. Absalão precisa torcer os fatos para escamotear a sua lista de injustiças. Aliás, poucas delas significativas, devo acrescentar. Comportou-se Absalão como o Senhor? Tem ele respeito pelo Senhor? Absalão procura preservar o reino? Recusa-se ele a falar contra o Senhor? Rejeita seguidores? Absalão deixa a pátria para evitar um cisma? Absalão respeitoso? Absalão suportando o sofrimento em silente agonia? Os infortúnios caindo sobre Absalão? Não, ele é somente puro e nobre. Abissai proferiu as últimas palavras com contida indignação. Então, continuou em um tom ainda mais grave. As queixas dele são insignificantes, se comparadas com o injustificado desgosto da vossa majestade por Saul. O Senhor nunca maltratou a Saul, jamais e de forma alguma. O Senhor foi injusto com Absalão. Davi o interrompeu com um sorriso irônico. Parece que tenho o dom de levar velhos e jovens a me odiarem sem causa. Quando eu era jovem, os velhos me hostilizavam. Desde quando envelheci, os jovens me atacam. Que magnífica proeza! Minha opinião, continuou Abissai, é que Absalão não é nenhum Davi. Por conseguinte, eu pergunto, por que o Senhor não acaba com a revolta dele? Detém esse miserável. Cuidado, Abissai. Lembra-te de que ele também é filho do rei. Nunca devemos falar mal do filho de um rei. Bondoso rei, permita-me lembrar-lhe que o Senhor recusou brandir a espada ou a lança, ainda que fosse uma vez contra Saul. Insisto, Absalão fala contra o Senhor noite e dia. E algum dia, que será logo, levantará um exército contra o rei. Não só contra o Senhor, mas também contra toda a nação, esta nação. O jovem Absalão não é nenhum jovem Davi. Meu conselho é que o Senhor o detenha. Estás pedindo, Abissai, que me transforme em um Saul? Respondeu pesadamente Davi. Não, o que eu digo é que ele não é nenhum Davi. Detenha-o. Se o detiver, continuaria a ser Davi? Se fizer que ele pare, não serei Saul? Perguntou o rei, os olhos cortantes como espada. Abissai, para detê-lo terei de ser um Saul ou um Absalão. Rei meu e meu amigo, falo ao Senhor com muito apreço. Às vezes o Senhor me dá a impressão de estar algo insano. Sim, motivos tens para pensar assim, respondeu Davi com um sorriso. Querido rei, Saul foi um mau rei. Absalão é, sob certos aspectos, uma reencarnação juvenil de Saul. Somente o Senhor é constante. O Senhor é para sempre o jovem pastor de coração quebrantado. Diga-me honestamente, qual é o seu plano? Até agora eu não estava muito certo. Mais de uma coisa sei agora. Quando jovem não fui nenhum Absalão. Na minha velhice não serei um Saul. Na juventude, como tu mesmo disseste,
Eu fui Davi. Na minha velhice pretendo continuar sendo Davi, mesmo que isso me custe o trono, o reino e talvez a minha cabeça. Abissai não disse nada por uns instantes. Então, pausadamente disse, certificando-se de que compreendia a decisão de Davi: o Senhor não foi um Absalão. O Senhor não será Saul. Majestade, se não quer deter Absalão, sugiro que nos preparemos para abandonar o reino, porque Absalão com certeza governará. Somente tão certo como o rei Saul matou o pastorzinho, respondeu o velho e sábio rei. O quê? Perguntou Abissai surpreso. Pensa nisto, Abissai. Deus um dia livrou um indefeso e jovem pastor do poderoso e insano rei. Ele também pode livrar um velho governante de um jovem ambicioso e rebelde. Vossa Majestade subestima o adversário, replicou Abissai. Tu subestimas o meu Deus, respondeu serenamente Davi. Mas por que, Davi? Por que não lutar? Dar-te-ei a resposta se estás lembrado, pois estivesse lá. Uma vez eu dei esta mesma resposta a Joabe, numa caverna, muito tempo atrás. Prefiro ser derrotado, até mesmo morto, a palmilhar os caminhos de um Saul ou os de um Absalão. O reino não vale tanto. Ele que o tome, se for essa a vontade do Senhor. Repito, eu não seguirei os caminhos de um Saul ou de um Absalão. E agora, prosseguiu o rei, sendo velho, acrescentarei uma palavra que não conhecia naquele tempo. Abissai, ninguém conhece o seu próprio coração. Eu mesmo estou certo de que não conheço o meu, só Deus conhece. Devo defender o meu pequeno domínio em nome de Deus? Devo atirar lanças? Devo planejar complôs e sedições e matar os espíritos dos homens, se não os seus corpos, só para proteger o meu império? Não movi um dedo para ser feito rei, nem o moverei para conservar um reino, ainda que seja o reino de Deus. Deus foi quem me colocou aqui. Não cabe a mim tomar a iniciativa de assumir responsabilidades ou conservar a autoridade. Tu não compreendes que pode ser a vontade de Deus que essas coisas aconteçam? Creio que, se Ele quisesse, Ele próprio protegeria e guardaria o reino. Afinal de contas, é seu o reino. Como eu disse, continuou o rei, ninguém conhece o seu próprio coração. Eu não conheço o meu. Quem sabe o que realmente vai no meu coração? Pode ser que aos olhos de Deus eu já não seja digno de governar. Pode ser que Ele tenha terminado comigo. Talvez seja a sua vontade que Absalão assuma o poder. Eu honestamente não sei. Mas se for essa a sua vontade, eu a desejo. Deus pode ter terminado comigo. Qualquer jovem rebelde que levante a mão contra alguém que ele crê ser um Saul. Qualquer velho rei que levante a mão contra quem ele crê ser um Absalão, pode na verdade estar levantando a mão contra a vontade de Deus. Qualquer que seja o caso, não levantarei a mão. Não parecia um tanto estranho eu insistir em permanecer na direção, se Deus mesmo deseja que eu caia? Mas o Senhor sabe que Absalão não deve ser rei, respondeu Abissai decepcionado. Eu sei? Ninguém sabe. Só Deus sabe. E ele não disse nada. Eu não lutei para ser o rei, nem lutarei para continuar a sê-lo. Que venha Deus esta noite e tome o trono e governo e, disse isso quase em um sussurro, e também tire de mim a sua unção. Eu busco a sua vontade, não o seu poder. Repito, desejo a sua vontade mais do que um desejo, uma posição de liderança. Talvez ele não queira mais que eu continue onde estou. Rei Davi, falou uma voz atrás dos dois homens. Sim, há um mensageiro. De que se trata? É Absalão.
Ele deseja ver Vossa Majestade um momento. Deseja pedir permissão para ir a Hebrom oferecer um sacrifício. Davi, disse Abissai asperamente, o Senhor sabe o que ele realmente pretende fazer, não é? Sim. E sabe o que ele fará se lhe permitir que vá? Sim. Davi voltou-se para o mensageiro. Diga a Absalão que irei em seguida. Davi deu uma última olhada à calma cidade, voltou-se e dirigiu-se à porta. O Senhor deixará que ele vá a Hebrom? Exigiu Abissai. Deixarei, disse o rei de todos os reis. Sim, deixarei. Então se voltou para o mensageiro. Esta é uma hora escura para mim. Quando tiver terminado de falar com Absalão, irei para os meus aposentos. Amanhã, mande-me um dos profetas para que eu o consulte, ou um escriba. Pensando melhor, envie-me Zadok, o sumo sacerdote. Pergunte-lhe se pode vir ter comigo aqui depois do sacrifício vespertino. Abissai falou de novo, agora em voz baixa. A admiração brilhava em sua face. Bondoso rei, muito obrigada. Por fazer o quê? Perguntou perplexo o rei enquanto se voltava na porta. Não pelo que fez, mas pelo que não fez. Obrigada por não arremessar lanças, por não se rebelar contra reis, por não expor um homem em autoridade no instante, mesmo em que ele era tão vulnerável, por não dividir o reino, por não atacar os jovens Absalões, que se aparecem tanto com os jovens Davis, mas não o são. Fez uma pausa e continuou. E muito obrigada também por sofrer, por estar disposto a perder tudo. Obrigada por dar plenos poderes a Deus para determinar o seu reino. Até mesmo destruí-lo, se for da vontade dele. Obrigada por ser um exemplo para todos nós. E, sobretudo, sorriu discretamente. Muito obrigada por não consultar feiticeiras. Capítulo 24. Natã! Que? É você, Zadok? Perdoe-me o intrometimento, mas estou a observá-lo há algum tempo. Você esteve para entrar na sala do trono várias vezes. Creio que para falar com o rei, não é? Sim, Zadok. Era essa a minha intenção, mas mudei de ideia. O rei não precisa de mim. Estou desapontado, Natã. Na minha opinião, o rei está precisando muito de você. Ele está enfrentando a mais difícil prova de sua vida. Não estou absolutamente certo de que ele passará bem por uma prova tão dura como esta. Ele já passou por essa prova, Zadok. Respondeu Natã com uma segurança na voz que indicava a verdade de que ele era um profeta de Deus. Já passou por essa prova? Perdoe-me, Natã, mas eu não tenho a menor ideia do que você está falando. Esta crise, como você sabe muito bem, mal começou. Zadok, o seu rei já passou por esta prova há muito tempo, quando ele era ainda jovem. Você se refere a Saul? Mas aquele... Meu amigo, foi uma questão inteiramente diversa. De maneira alguma. É exatamente a mesma. Não existe, na verdade, diferença alguma. Da mesma forma que Davi se relacionou com o seu Deus e com o homem que estava acima dele naquela época, há muito tempo. Assim também agora Davi se relaciona com o seu Deus e com o homem que está abaixo dele. Não pode haver diferença, jamais. É verdade que as circunstâncias podem ser alteradas, ligeiramente, muito ligeiramente eu diria, mas o coração é sempre o mesmo, Zadok. Tenho sempre dado graças por ter sido Saul o nosso primeiro rei. Eu me arrepio só de pensar nos problemas que ele teria causado se quando jovem tivesse servido ao governo de algum outro rei. Não existe diferença real entre o indivíduo que descobre que tem um Saul na sua vida e aquele que percebe que tem Absalão na sua. Em qualquer das situações, o coração corrupto encontrará a sua justificação. O
Os da ordem de Saul deste mundo jamais podem ver um Davi, só podem ver Absalão. Os Absalões deste mundo jamais podem ver um Davi, só podem ver Saul. E o puro de coração? Perguntou Zadok. Essa é uma coisa realmente rara. Como um coração quebrantado e uma quebrada vontade podem tratar com um Absalão? Da mesma forma como trataram com Saul? Em breve o saberemos, Zadok. Nem você nem eu tivemos o privilégio de estar presentes quando Davi enfrentou a Saul. Temos o privilégio de estar presentes quando ele enfrenta Absalão. Quanto a mim, pretendo ficar atento e bem perto do desenrolar deste drama. E procedendo desse modo, tenho a boa expectativa de aprender uma ou duas lições. Tome nota das minhas palavras. Davi superará os obstáculos no presente caso e passará pela prova com a mesmíssima graça que demonstrou na juventude. E Absalão? Absalão? Daqui a poucas horas ele bem pode ser o meu rei. Não é isso que o preocupa? Há essa possibilidade, respondeu Zadok quase com humor. Natan riu-se. Se Absalão subir o trono, que os céus tenham misericórdia de todos os Saús, Davis e Absalões do reino. Em minha opinião, o nosso jovem Absalão dará um esplêndido Saul, continuou Natan, enquanto se voltava e descia o longo corredor. Sim, um esplêndido Saul, porque sob todos os aspectos, menos a idade e a posição, Absalão já é um Saul. Capítulo 25. Obrigada por teres vindo, Zadok. Meu rei, tu és sacerdote de Deus. Poderias contar-me uma velha história? Que história, meu rei? Conheces a história de Moisés? Conheço-a. Conte-a para mim. É muito comprida. Quer que eu a conte toda? Não toda. Então, que trecho? Fala-me da rebelião de Coré. O sumo sacerdote fixou os olhos ardentes em Davi. Davi devolveu o olhar também com os olhos chamejantes. Ambos compreendiam. Contar-lhe-ei a história de revolta de Coré e de como Moisés se comportou em meio à rebelião. Muitos conhecem a história de Moisés, prosseguiu o sumo sacerdote. É ele o supremo exemplo do ungido do Senhor. O verdadeiro governo de Deus descansa num homem, não no contrito coração de um homem. Não há forma nem método para o governo divino. Só há um homem com um coração contrito. Moisés foi esse homem. Coré não foi. Embora fosse primo e irmão de Moisés, Coré queria ter a autoridade que Moisés tinha. Numa tranquila manhã, Coré despertou. Não havia discórdia no meio do povo de Deus naquela manhã. Porém, antes que o dia terminasse, Coré havia encontrado 252 homens que estavam de acordo com as suas acusações contra Moisés. Então, houve problemas na nação durante o governo de Moisés? Perguntou Davi. Sempre há problemas nos reinos, respondeu Zadok. Sempre. Além disso, a habilidade para ver esse tipo de problema é realmente uma faculdade muito comum. Davi sorriu e perguntou, mas, Zadok, tu sabes que tem havido reinos injustos e governantes injustos e embusteiros e mentirosos que têm dominado o governo. Como pode um povo humilde julgar qual o reino que tem falhas, embora chefiado por homens de Deus, e qual é indigno de submissão dos homens? Como pode um povo saber? Davi parou, compreendeu haver se deparado com o que mais desejava saber, tristemente falou novamente. E o rei? Como saberá ele? Pode ele saber se é justo? Pode saber se as acusações que lhe fazem são válidas? Há sinais? As últimas palavras de Davi revelaram ansiedade. Vossa Majestade está procurando uma lista que tenha caído do céu.
ainda que tal lista existisse, ainda que houvesse algum modo de saber, maus homens ordenariam seus reinos de modo que se ajustassem a ela. E mesmo que existisse tal lista, e um homem bom cumprisse seus requisitos com perfeição, haveria aqueles que afirmariam que ele não havia preenchido nenhum dos requisitos enumerados nelas. Davi subestima o coração humano. Então, como o povo haverá de saber? Não saberá. Quer dizer que entre centenas de vozes que apresentam 1000 demandas, o humilde povo de Deus não tem nenhuma segurança de quem é verdadeiramente ungido para ostentar a autoridade de Deus? E quem não o é, nunca terá certeza. E quem então o poderá ter? Deus sempre sabe, mas ele não o diz. Então não há esperança para os que têm de seguir homens indignos? Os netos deles compreenderão claramente tudo. Eles saberão, mas os apanhados no drama jamais terão certeza. Contudo, algo bom advirá de tudo isso. Que coisa é essa? Tão certo como o nascer do sol, os corações dos homens serão provados. A despeito das muitas ordens e contra-ordens, revelar-se-ão os motivos ocultos do coração de todos os comprometidos. Isso talvez não pareça importante aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus e dos anjos, sim, são coisas fundamentais. É preciso que se conheça o coração. Deus se encarregará disso. Abomino tais provas, respondeu Davi cansado. Detesto noites como a de hoje. Todavia, parece que ele envia muitas coisas à minha vida para pôr à prova este meu coração. Esta noite mesmo, mais uma vez, sinto que meu coração está sendo provado. Sabe, Zadok, há uma coisa que me aborrece mais do que tudo. Talvez Deus tenha terminado comigo. Não haverá um modo de eu saber? Bom rei, não conheço outro governante em toda a história que sequer houvesse feito a pergunta. A maioria dos outros homens teria deixado os seus adversários, até mesmo os supostos adversários em pedaços. Mas respondendo à sua pergunta, não conheço nenhum modo mediante a qual Vossa Majestade possa saber se Deus já terminou com a sua vida. Davi suspirou, reprimiu um soluço. Então continua a história. Coré tinha 252 seguidores, não é? O que aconteceu depois? Coré aproximou-se de Moisés e Arão com toda a sua tropa. Disse a Moisés que ele não tinha nenhum direito a toda a autoridade que estava exercendo. Bem, nós hebreus somos coerentes, não é mesmo? Riu-se Davi. Não, respondeu Zadok. O coração do homem é coerente. Dize-me, que foi a resposta de Moisés a Coré? Aos 40 anos de idade, Moisés havia sido um homem arrogante, obstinado, não muito diferente de Coré. O que ele teria feito aos 40 anos, não sei. Aos 80, ele era um homem quebrantado. Ele foi o homem mais manso que viveu, interrompeu Davi. O homem que há de levar a vara da autoridade de Deus deve ser de outra sorte. O povo de Deus viverá aterrorizado. Sim, um homem quebrantado enfrentou Coré. E creio que o rei já sabe o que fez Moisés. Ele não fez nada. Nada. Oh, que homem! Ele se prostrou sobre o seu rosto diante de Deus. Isso foi tudo que ele fez. Por que ele fez isso, Zadok? Rei Davi, o Senhor é, dentre todos os homens, quem mais deve saber. Moisés sabia que fora somente Deus quem o fizera responsável por Israel. Nada havia que precisasse ser feito. Ou aqueles 253 homens tomariam o reino, ou Deus vindicaria a Moisés. Moisés sabia disso. Os homens descobririam ser difícil imitar uma vida como aquela, não é mesmo? Um impostor com certeza jamais pretenderia poder falsificar tal rendição. Mas diz-me, como
como foi que Deus vindicou a Moisés? Moisés disse aos homens que voltassem no dia seguinte com incenso e incensários, e Deus decidiria a questão. Então, exclamou Davi. Então, disse ele ainda mais alto. Algumas vezes, Deus nos diz. Davi estava emocionado. O que aconteceu depois? Coré e 2 de seus amigos foram tragados pela terra. Os outros 250 morreram de... Não importa. Basta dizer que se provou que Moisés tinha autoridade, vinda de Deus. Deus o disse. O povo conheceu quem de fato tinha autoridade vinda de Deus. E finalmente Moisés teve descanso. Não, Davi. Ele não teve descanso. E o povo não se satisfez com a resposta de Deus. Logo no dia seguinte, toda a congregação murmurava contra Moisés e todos teriam perecido se não fossem as orações de Moisés. E os homens ainda lutam para se tornar reis. Maneou Davi a cabeça perplexo. Zadok fez uma pausa e continuou. Davi, percebo que o Senhor está perturbado com a questão de que é e do que não é a verdadeira autoridade. Deseja saber o que fazer com uma rebelião, se de fato é uma rebelião e não a mão de Deus. Confio em que descobrirá a única coisa pura que deve ser feita, e faça. E com ela ensinará a todos nós. A porta se abriu, Abissai entrou apressadamente. Bom rei, o seu filho, sua própria carne e sangue, proclamou-se rei em Hebrom. A impressão que se tem é de que todo Israel foi após dele. Ele planeja apoderar-se do trono. Ele está marchando para Jerusalém. Alguns dos homens da maior confiança do rei passaram para o lado dele. Davi afastou-se. Disse algo para si mesmo, mas fora do alcance dos ouvidos dos demais. O terceiro rei de Israel? Chefes legítimos do reino de Deus podem surgir desse modo? Zadok, sem saber se devia ou não ter ouvido as palavras do rei, disse em voz alta: Meu rei? Davi voltou-se com os olhos marejados de lágrimas. Enfim, disse Davi tranquilamente, enfim, esta questão está resolvida. Talvez amanhã alguém, além de Deus, saberá. Talvez sim, disse Zadok, e talvez não. Questões como estas poderão ser discutidas ainda depois de estarmos todos mortos. O que pode acontecer amanhã? Disse Davi sorrindo. Vai, Abissai, dize a Joabe. Encontrá-lo-ás na torre da muralha oriental. Abissai saiu como entrou, apressado e furioso. Eu me pergunto, Zadok, disse Davi pensativo, se alguém pode pressionar Deus ao ponto de ele ter de dizer. Capítulo 26. Abissai atravessou apressadamente o pátio, entrou pela porta aberta junto à torre oriente e subiu a escada em caracol. Dentro, no topo da escadaria, Joabe olhou para baixo, para Abissai, apanhou uma tocha e começou a descer rapidamente. À luz bruxelante das tochas, eles se encontraram, observando a face um do outro atentamente. Abissai falou: Você ouviu, Joabe? Se ouvi, é meia-noite. Contudo, metade da cidade está desperta com a notícia. Como pode ser, Abissai? Um filho contra o seu próprio pai? Homens têm visões estranhas, respondeu Abissai. E a vontade sacrifica qualquer coisa para satisfazer a ambição, acrescentou Joabe indignamente. Que é que você pensa sobre o que está acontecendo, Abissai? Que é que eu penso? Respondeu Abissai, correspondendo à ira de Joabe com a sua indignação. Isto, Absalão não. Abre parêntese. Em autoridade alguma no reino, não tem poder nem cargo e, contudo, se levantou para dividir o reino. Ele levantou a mão contra o próprio ungido de Deus, contra Davi. Davi, que jamais fez nada ou disse uma só palavra contra ele. Fecha parêntese. Que penso? A voz de Abissai se elevava cada vez mais. Isto? Se Absalão, que não tem autoridade alguma, comete esta ação, se Absalão, que não é nada, dividir o próprio reino de Deus,
e a sua voz rolava agora como um trovão. Homem, se Absalão faz essas coisas mais agora, o que, pergunto em nome da sensatez, faria esse homem se viesse a ser rei? Capítulo 27. Davi e Zadok estavam a sós uma vez mais. E agora, que fará Davi? Quando o Senhor era jovem, não disse uma só palavra contra um rei indigno. Que fará agora com um igualmente indigno jovem? Como já disse, respondeu Davi, são estes momentos que eu mais aborreço. Não obstante, e contra toda a lógica, julgo primeiro meu próprio coração e decido contra seus interesses. Farei o que fiz sob Saul. Deixarei o destino do reino somente nas mãos de Deus. Pode ser que ele já tenha terminado comigo. Talvez eu tenha pecado tão gravemente que não seja mais digno de governar. Somente Deus sabe se isso é verdade, e parece que ele não o revelará. Então, fechando o punho, mas em tom irônico, acrescentou com firmeza: mas hoje darei às circunstâncias amplo espaço para que se expresse este inexpressivo Deus nosso. Não conheço nenhum outro meio de provocar tão extraordinário evento, senão simplesmente não fazendo nada. O trono não é meu, nem para possuí-lo, nem para ocupá-lo, nem para defendê-lo, nem para conservá-lo. Abandonarei a cidade. O trono pertence ao Senhor e também ao reino. Não serei estorvo à ação de Deus. Nenhum obstáculo, nenhuma ação da minha parte há entre Deus e a sua vontade. Nada há que o impeça de realizar a sua vontade, senão devo ser rei. O nosso Deus não terá dificuldades alguma em fazer que Absalão seja rei de Israel. Agora é possível. Deus será Deus. O verdadeiro rei voltou-se e saiu calmamente da sala do trono do palácio da cidade. Caminhou e caminhou, até entrar na intimidade própria dos homens de coração puro.